Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Leotrônico e hoje nós vamos falar novamente do Kitse, o CLP do Leotrônico. Se você quiser falar com o Leotrônico é só mandar um e-mail que está aí na tela, leotronico@outlook.com.br. Ajude o Leotrônico a produzir mais vídeos aqui na internet. É só você se tornar um membro. Para se tornar membro é só clicar ali, ó, seja membro. E você pode ser membro júnior, membro ouro ou membro diamante. Toda ajuda é bem-vinda. Hoje eu falo sobre as entradas e saídas do Kitse. Todo CLP, e isso é quase uma regra, as entradas são isoladas. E você que mexe com Arduino já viu isolamento para entradas e isolamento para saída com optoacoplador. Quando eu desenvolvi o Kitse, eu fiz as entradas digitais, são isoladas com optoacoplador, e as saídas são a transistor, PNP. Na verdade, eu utilizo MOSFET. Só que esses transistores também estão isolados eletricamente através de optoacoplador. Por que eu fiz assim? Para que nada que ocorresse na entrada e nada do que ocorresse de interferência na saída pudesse, de alguma maneira, interferir ou levar algum tipo de interferência elétrica para a CPU do Kitse, que tem uma alimentação separada. Então, olha, as entradas estão assim. Essa é a plaquinha de baixo, onde estão os bornes. Do lado, você está vendo ali que tem a placa do Leonardo. Então, observa ali, ó. Tem positivo, negativo e o chassis, né? Também conhecido como terra. Não confunda terra com negativo. Não é a mesma coisa. Positivo e negativo é a alimentação da CPU e o chassis ali é um aterramento, tá bom? Depois eu tenho um borne 1M e aí eu tenho os bornes D5, D6, D7, D8, A0, A1, A4 e A5. Todas essas são entradas digitais. Entradas digitais a 24 volts. Elas funcionam com 24 volts. E eu já vou falar o que é um M ali. Mas vamos olhar aqui na plaquinha do Leonardo, você está vendo as saídas digitais, 5, 6, 7, 8 ali em vermelho. São aí as digitais do Kitse, 5, 6, 7 e 8. Essas entradas. Aí você está vendo ali A0, A1, A4, A5. E lá no Arduino Leonardo, embaixo, você está vendo ali, rodeado de vermelho, A0, A1, A4 e A5. Essas também são entradas digitais. Você que mexe com Arduino, você sabe que as entradas analógicas também funcionam como entradas digitais, tá certo? E por que eu utilizei assim, ó, A0, A1, A4 e A5? Por que eu fiz assim? É pelo seguinte, ó, A0 e A1, A4 e A5 são os pinos disponíveis lá no LD Micro, lá naquele programinha que você faz, o programa Enlader, os pinos disponíveis para o Arduino Leonardo é o A0, A1, A4 e A5. A2 e A3 não existe no LD Micro, pelo menos por enquanto nesta versão que está atualmente, tá? Talvez futuramente mudem, mas por enquanto isso não existe. É só A0, A1 e já pula para A4 e A5. Quando eu fizer um programinha no LD Micro aí, eu vou mostrar para vocês esse detalhe, tá certo? Mas você já pode baixar o LD Micro e conferir isso aí. Bom, que bicho é esse? L+, M1L+, 2M? De onde saiu isso aí? Olha, quem acompanha o canal do Leotrônico sabe que eu trabalhei na indústria e eu trabalhei com muitos CLPs. Mas trabalhei com o CLP da Siemens também. A linha Simatic, Step 5, CPU 115, 135, 95, Step 7200, 212, 214, Step 7300. Trabalhei com o CLP também da Onron, da Telemecanique, mas trabalhei mais foi com o CLP da Siemens, tá? Então, pessoal, é óbvio que eu acabei absorvendo, vamos dizer assim, esse jeitão da Siemens de fazer CLP. Você está vendo ali ó, na foto, o Siemens Step 7200, o módulo de expansão? Está vendo como é que ele é? Esse é da Siemens. Olha o Kitse. Viu a caixinha do Kitse? Igualzinho. Essa caixinha é a caixinha do Step 7200 do módulo de expansão.
É essa caixinha que eu uso. Muito bem, não tem segredo nenhum. E aí você está vendo aí na CPU 224, por exemplo, eu tirei isso do manual, né? Manual de programação da Siemens, Stepset 200, está aí embaixo o arquivo em PDF, aí se você procurar lá no site da Siemens, você acha isso daí. E eles mostram umas coisas interessantes, eu vou marcar em vermelho aqui, vou rodear aqui em vermelho, ó. Aqui, vamos lá. Opa, voltar aqui. Aqui, muito bem, ó. Esta parte aqui é a alimentação da CPU. Tá vendo? 24 volts DC, que alimenta o Siemens. Então ele tem aqui, ó, o positivo vai aqui no... Tá vendo o positivo da bateria aqui, ó? Positivo. Ele vai num borne que eles chamam de L+. Isso é um padrão da Siemens. L+. E o negativo que está aqui, ó, ele vai num borne que chama M. Essa é uma alimentação corrente contínua. Isso aqui alimenta a CPU. Porém, as entradas e as saídas têm alimentação separada, justamente para evitar que você traga do campo, a gente chama do campo, né, onde está instalado os sensores, etc., você traga do campo interferências pela linha de alimentação para dentro da CPU. Como é que faz isso? Fazendo as entradas e saídas isoladas eletricamente com sua alimentação separada. E é o que eu fiz no kit. Então, aqui, ó, você tem, aqui são as saídas, tá vendo? São saídas do CLP, e aqui você tem a alimentação da saída. Então, ó, o positivo vai no que chama 1L+. Percebeu? Ó? A alimentação da CPU está aqui no L+. Quando você tem mais de uma alimentação, aí eles colocam um número na frente. 1L+, se tiver outra, 2L+, olha ela aqui, ó, 2L+, assim por diante. Mesma coisa vai acontecer com o negativo, que é o M aqui, ó, o M da CPU. Se eu tiver mais de um negativo, que é o caso aqui para a entrada, o negativo separado, então eles colocam 1 na frente. Então, 1M, e eu tenho aqui outro, ó, 2M, quer dizer, eu já tenho duas alimentações separadas, tá vendo que legal? E aqui também eu posso ter as entradas separadas, teria a 3M, a 3L+, se fosse a terceira entrada, e assim por diante. Basta guardar que L mais é o positivo, M é o negativo. Se eu tiver mais de uma, você vai pondo aqui 1L, 1M, 2L, 2M, 3L, 3M, assim por diante. Tá bom? É como está aqui no esqueminho. Então aqui, ó, um resuminho. L+, alimentação CPU positivo. M, alimentação da CPU, o negativo. 1M, coloquei só um na frente, é o negativo das entradas. 1L+, é o L+, eu coloquei só um na frente, é o positivo para o sensor das entradas. No KITS não existe o borne 1L+, eu vou explicar por quê. 2M, alimentação negativa da saída. Por que 2M? Porque já é um segundo, né, tem o M, já na verdade é o terceiro, tem o M, 1M e 2M, é alimentação negativa das saídas. E 2L+, alimentação positivo das saídas. Então tá aqui as entradas, ó. O kit está assim, vou até desenhar aqui para você. As entradas, essa fontezinha 12 volts aqui, eu uso para alimentar a CPU. A CPU é alimentada em 12 volts. Então, eu vou pegar aqui o positivo e ligo aqui no borne do positivo, da CPU. É aqui. Agora eu vou pegar o negativo, deixa eu trocar de cor aqui, ó. Negativo, vou pegar o negativo que sai dessa fonte, ó. E vou ligar aqui no borne do negativo da CPU. Então, a CPU está alimentada agora. Muito bem. Agora, eu preciso alimentar as entradas. As entradas são em 24 volts. Tenho que usar outra fonte de alimentação? Sim, tem que usar outra fonte. Assim como um CLP comum, o KITS também utiliza duas fontes. Uma para alimentar a CPU, uma para alimentar as entradas. E a CPU nossa aqui no kit é em 12 volts, as entradas em 24. Então, ó, o negativo de uma outra fonte que vai alimentar as entradas, eu vou ligar onde? Lembra? M é negativo.
como é uma segunda fonte, é o 1M. Então, vou pegar o negativo e vou ligar aqui, ó, no 1M, nesse borne. E o positivo? Vamos trocar de cor aqui. O positivo da fonte de 24, eu vou ligar assim, ó. Ele vai ser o comum de todas as entradas. Aqui, ó. É fácil, né, pessoal? É simples. Explicando desse jeito, eu acho que todo mundo vai entender sem grandes problemas, tá bom? Então, liguei o positivo. Vamos supor que são chaves, né? Mas poderiam ser sensores, né? E esses sensores, então, eles vão ligados aqui, ó, D5, D6. Então, toda vez que eu fornecer 24 volts positivos nesses bornes de entrada do D5, D6, D7, D8, A0, A1, A4 e A5, eu estarei acionando uma entrada, né? Estou lá fornecendo sinal para entrada. É assim que funciona. Tranquilo? Não tem segredo. Muito bem, então, para facilitar as entradas, elas têm lá uma etiquetinha dizendo ali, ó, L mais e M. O que é L mais e M? Positivo e negativo da CPU. Aí tem o símbolozinho lá de terra, né? Aí tem um M. O que é M? M é negativo. Se tem um na frente, é outra fonte. E essa aqui é 24 volts. Então tem um M, aí é o negativo da fonte de 24 das entradas. E aí o positivo eu vou colocar no D5, D6, D7, D8, A0, A1, A4, 5 e vou acionando as entradas. As saídas, como é que elas funcionam? As saídas são assim, ó. Tem 2L mais e 2M. A saída eu vou ligar o L, tenho que ligar o L. Por que eu tenho que ligar o L? Vou explicar. Vou pegar o positivo da fonte de 24 volts e vou ligar aqui no 2L. Por que 2L? Porque já é uma outra fonte de alimentação, de 24 volts. E o negativo, vamos trocar aqui, negativo. O negativo eu vou ligar no 2M. Pronto. Agora alimentei as saídas. E esses bornes D9, D10, D11, D12 são aqueles bornes do Arduino Leonardo. A saída digital 9, 10, 11, 12. Não tem segredo. Só que como é que funciona? Na saída, como ela é PNP, transistor, PNP, na verdade são esses transistores aqui, ó, PNP, essa saída vai te dar 24 volts positivo. Então, vamos supor que você tem um relézinho aqui. Eu vou pôr aqui a bobininha no relé, ó. Bobininha no relé, tá? Aqui um símbolozinho. Estou desenhando na mão, é meio difícil aqui. Esse lado do relé eu vou ligar no negativo. Por quê? Porque a saída do kit me fornece positivo. Então, se eu quisesse ligar um relé na saída D9, eu vou ligar aqui, ó. Opa, trocar de cor aqui. Eu vou pegar aqui a saída D9, aí vai sair aqui positivo para esse relé. Então, um relézinho aqui, ó, RL. Então, toda vez que eu acionar a saída D9, ó, um lado do relé está no negativo dessa fonte 2, que é de 24 volts, a 2L+, e o pino 9 está no negativo. E o D9, né, a saída D9, digital 9, vai do outro lado do relé, porque ele só fornece positivo. Todas as saídas aqui me fornecem positivo. É até mais fácil de você, na hora de elaborar um esquema de ligação, você sabe, o kit me fornece positivo na saída. Então, o comum na saída vai ser o negativo. Tá bom? Beleza. Também tem essa identificação. Então, tá lá, 2L. Então, aqui eu vou ligar o positivo de uma fonte de 24 volts. No 2M, o negativo dessa fonte de 24 volts. E D9, D10, D11 e D12 são saídas que fornecem 24 volts positivo quando você acioná-las. Tranquilo? Então, se você estiver gostando do vídeo, deixa aquele seu joinha, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Então vamos para a bancada que eu vou mostrar um monte de coisa legal hoje sobre entradas e saídas. Me acompanhe. Muito bem, olha, estou aqui na bancada com kits. Ó, vou abrir aqui, ó. Então você está vendo que do lado de cá
tem identificação dos bornes, né? Olha lá, 2L+, 2M, a saída D9, D10, D11, D12. Isso fica normalmente assim de frente, ó, num painel. Então, imagine que você está olhando o painel de frente. Você está olhando aqui, ó, D9, D10, né, 2M, e as entradas aqui, a parte de cima, eu coloquei a etiqueta de ponta cabeça para você não virar sua cabeça de ponta cabeça. Então, quando você olha ele de frente, já está na posição correta lá. L+, M, 1M, D5, D6, D7, D8, A0, A1, A4 e A5. Simples. É aquilo que eu acabei de mostrar. Então agora eu vou ligar. Eu vou sair daqui um pouquinho da frente da câmera, vou ficar aqui um pouquinho de lado, vou pegar uma chave de fenda, vou ligar minha fonte, vou colocar aqui 24 volts na fonte. Aí, simplesinho. Vou pegar os cabos. Opa, caiu um cabo aí. Vou pegar os cabos aqui de alimentação, ó. Positivo. Vou fazer aqui na frente, ó. Positivo, negativo. Vou ligar numa fonte de 24 volts. Muito bem. Aqui, ó. Já está ali na fonte de 24 volts. Está aqui os 24 volts. Aqui, pessoal, esse cabinho que está aqui, o que é esse cabinho? É a alimentação da CPU. 12 volts. Daquelas fontezinhas comum. 12 volts. Então eu vou ligar aqui, ó. O primeiro borne é o positivo, é o L+. L+ é positivo da CPU. E vou ligar no M. M é o negativo da CPU. Liguei, a CPU já acendeu ali, ó. Tá vendo? Pronto. Ela tá funcionando aqui. Muito bem. LEDzinho vermelho, né? Tá em stop. Liguei em stop, o programa não vai rodar. E aí eu tenho vários fiozinhos aqui em cima que eu vou utilizar para fazer algumas coisinhas. Então, ó, a primeira coisa que eu vou ligar é a saída. Então eu vou ligar aqui, ó, o 2L+ e o 2M, é uma fonte de 24 volts. Então 2L+. 2L+ é o positivo. Vou ligar aqui. Deixa eu pegar essa, acho que aqui é melhor. 2L+. E 2M. Por que eu tenho que ligar na saída o positivo e o negativo, pessoal? E lá na entrada não. É o seguinte, porque é uma saída transistor e eu preciso polarizar esse transistor com mais e menos. Por isso que precisa entrar 24 volts, o positivo e o negativo, para fazer a polarização lá dentro do mais e do menos. Então, pessoal, aqui, ó, recapitulando, é os 12 volts que alimenta a CPU. Está ligado aqui no L+ e no M. Isso aqui é alimentação da CPU. Vamos dar um zoomzinho aqui para vocês darem uma olhada. Vamos dar um zoom aqui. Pronto. Olha lá. L+ e M. 12 volts que alimenta a CPU. Vamos voltar ali na outra imagem. Aqui, 2L+ e 2M. É o 24 volts da saída. Então eu vou ligar aqui, ó, 24 volts da saída. Pronto. A saída está alimentada com 24 volts. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu não tenho mais uma fonte de 24 volts. Como eu não estou ligando isso no campo, não estou trazendo sinais de longe, está aqui na bancada, eu vou usar para a entrada a mesma fonte de 24 que eu usei na saída. Então eu apenas vou jampear aqui, vou fazer um jumpzinho, né? Então vou pôr aqui, ó, mais um fiozinho negativo aqui, no 2M, é um negativo, para onde ele vai? No 1M. Pronto. Então, 1M e 2M, que é o negativo, está usando a mesma fonte de 24. Tem algum problema isso para quem está em uma bancada, na mesa, estudando? Não, lógico que não. Pode pôr assim? Pode pôr. E a outra coisa que eu vou utilizar em comum com a fonte de 24 é o positivo, porque eu preciso pôr agora positivo nas entradas que eu quero acionar. Então eu vou pôr aqui, ó.
Vou pegar o mesmo positivo daqui, 2L+, vou usar a mesma fonte, e agora eu tenho aqui, vou fechar até aqui para você ver, ó, eu tenho aqui na minha mão agora, eu posso pôr o positivo em qualquer uma entrada e você vai ver acendendo. Ó. Então, agora eu já liguei. Alimentação da CPU, 12 volts. Já alimentei aqui a saída com 24 volts. E eu precisei, pessoal, colocar aqui, ó, 2 fiozinhos na mesma fonte de 24. Por quê? Eu preciso alimentar com 24 as saídas, como está aqui, mas eu preciso alimentar também a entrada. E eu não tenho outra fonte de 24 volts. Eu acredito que você também não vai ter 2 fontes de 24. Se você tiver, ótimo. Se você não tiver, eu vou lhe explicar uma coisa. Para efeito didático, quando você vai mexer com Kitse na sua mesa para estudar, você não precisa de 2 fontes de 24. Nós só usaríamos 2 fontes de 24 separadas se estivéssemos fazendo uma aplicação real, onde você colocaria sensores distantes do CLP e que pudessem trazer algum tipo de interferência entre um sensor de entrada e saída, alguma coisa do tipo. Não é o caso. Eu estou fazendo isso aqui em cima da bancada, ou na mesa, aí na sua sala, no seu quarto. Você não vai precisar de 2 fontes de 24, apenas uma, e você vai com uma fonte de 24 alimentar o 2L, vai alimentar o 2M e vai pegar 2 pedacinhos de fio, o vermelho e preto, vai ligar lá o vermelho no positivo, 2L, o preto lá no 2M, que é o negativo, e então você vai pegar e alimentar a entrada com essa mesma fonte, né? Vamos baratear o estudo. Então você vai pegar aqui o preto, o 2M, que é o preto, e vai ligar aqui na entrada 1M. Eu preciso alimentar a entrada 1M. Vamos dar um zoomzinho aqui, vamos dar um zoom ali. Então, ó, eu vou pegar o fio preto e vou pôr no 1M, esse borne aqui, que é o negativo da entrada. E pronto! Já estou usando a mesma alimentação de entrada e saída. Para efeito de estudo, tranquilo, não tem problema. Vamos voltar lá no outro zoom. Pronto. Já estaria funcionando aí. Lembra que eu fiz um videozinho curto, um short, que eu coloquei aqui uma saída assim, oscilando, numa temporização de 20 milissegundos? Quer ver? Eu vou passar ele para a RAM. Ó, você vai ver. Deixa eu até tirar esse brilho daqui assim. Vai dar o boot. Lembra que tem um delay, né? Eu já expliquei isso no outro vídeo. Olha lá. Acionou a saída. Acho que assim é melhor? É. Tá vendo? Essa saída acionou e ela tá piscando. Será que com zoom dá para ver piscar? O problema é a câmera filmar. Talvez dê para ver que está piscando essa saída aqui, né? Essa primeira saída aqui está piscando. Bem rapidinho, está com 20 milissegundos. É um programinha que eu fiz lá, um PWMzinho lá. É um blink muito rápido, vai? Um blink muito rápido. Eu até fui ver exemplos de blink para LD micro. Nossa, o pessoal faz uma confusão. Teve gente que botou selo, botou porta para dar reset, um temporizador. Nossa, não precisa. Uma linha você faz um blink, tá? Vou mostrar daqui a pouquinho. Uma linha faz um blink no CLP. Muito bem, eu estou aqui com a entrada, o fiozinho positivo, que está saindo aqui do 2L+, ele vai servir de positivo para as entradas, já que a entrada negativa aqui, um M, está funcionando, está acionada. Agora, se eu pegar aqui o positivo e encostar em qualquer uma dessas entradas, vou acionar as entradas. Então vamos lá, ó. Olha lá, acendeu, ó. Acendeu, aqui pegou, melhor, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí. Direitinho, todas elas. Estou usando a mesma fonte. Na prática, a gente não faz isso. Em campo, montar um negócio, não. É uma fonte de 24 para saída, uma fonte de 24 para entrada e uma fonte de 12 para CPU. Tudo separado. Tudo para evitar interferência, tá bom?
Por isso que é tudo separado. Muito bem. Eu vou mostrar outra coisa para vocês. Deixa eu ver aqui uma coisa legal. Está oscilando. Eu vou rodar um programinha aqui. Programinha legal aqui, que eu quero mostrar um detalhe para vocês aqui. Ó. Já falei do cabo, né? Aqui, opa. Dois cabos, é um cabo com as duas pontas USB tipo A, tá vendo? Uma vai aqui, no kits, a outra vai no seu computador. E a gente vai rodar um programinha lá no Arduino, que é um programa que foi feito no LD Micro. O LD Micro exporta para o Arduino, tá bom? Mas já está pronto o programinha, para não perder tempo. Então eu vou ligar o cabo aqui. E vou abrir o programa, vou abrir o Arduino, a ideia do Arduino. Então, espera aí, vamos abrir a ideia do Arduino. Então, pessoal, olha, estou aqui com a ideia do Arduino aberta, o programinha que é gerado ali pelo LD Micro, ele abre com várias abas, né? A saída, o nome do programa, ladder, CPP, ponto H, tem alguns macetezinhos aí, mas depois eu vou falar para vocês, é muito simples, tem um detalhezinho aqui, é um bug que tem no LD Micro, tá? Um bugzinho, mas já descobri como resolver facinho. Eu acho que muita gente já reclamou na internet, eu acho que daqui a pouco eles acabam resolvendo isso daí. O bugzinho é o seguinte, toda vez que der pin mode, o input sai como PUAP. Mesmo que no LD Micro você diga que não quer PUAP, ele põe o PUAP aqui. O que você faz aqui no input? Basta apagar o PUAP. É só isso, tá bom? Então vamos lá. Bom, agora para mim compilar o programa, vou voltar lá na telinha daqui na mesa para você ver um detalhe aqui, tá bom? Vou voltar lá. Muito bem, pessoal. Olha. Então, já fiz todas as ligações. Você está vendo aquele programinha que eu fiz um vídeo, um short? É um PWMzinho aqui, tá piscando, tá vendo? LED. Por que que ele pisca? Porque a saída é transistor. Se fosse a relé, pela lentidão do relé comparado com um transistor, ele não conseguiria dar uma saída piscando assim nessa velocidade. Aqui está com 20 milissegundos. Ah, dá para fazer um PWMzinho aí? Dá, né? Muito bem. É muito simples um programinha desse. Quando fui pesquisar, Blink no LD Micro, nossa, teve gente que deu a volta no planeta Terra para não sair do lugar. Colocou porta com reset, selo, temporizador, é um inferno. Tudo muito complicado. Pessoal, para fazer um Blink, basta uma linha no LD Micro. Mais nada. Quer ver? Vou mostrar. Olha, você está vendo aí o programa que pisca o Blink. Só um temporizador aqui, ó, com 20 milissegundos e a saída. Eu não vou explicar agora a programação no LD Micro, nem programação de ladder, tá bom? Só estou falando que com uma única linha, você faz um blink. Aqui, por exemplo, está com 20 milissegundos. Eu vou fazer isso aqui piscar mais lentamente, ó. 500 milissegundos, meio segundo, para você ver aquele LED piscando, tá? Então, eu vou compilar. Compila para o sketch do Arduino, tá aqui no LD Micro, vai chamar pisca, tá vendo? Então, ó, ele ficou na minha pasta, projeto LD Micro, pisca. Muito bem, agora eu vou abrir a pasta. Então tá aqui, ó, LD Micro, aqui nós temos o pisca, tá vendo? Porém, eu vou aqui nessa pastinha Arduino, ele pôs um pisca aqui, ó. E eu vou abrir esse pisca ainda. É o que eu acabei de fazer. Ó. Se eu compilar, vai dar 2 errinhos. É bom que você veja. Um errinho é um bug do LD Micro. Só vou compilar aqui. Ó, já deu o primeiro erro. O que é? Include a userlib.h. Pessoal, a gente não usa isso. Então, // transforma em comentário. Tem um outro probleminha aqui. Ele não mostra, mas tem outro probleminha. Então vamos aqui, ó, em pisca.cpp. Deixa eu ver se era aqui. Pmode output. Ah, tá. Esse aqui não apresentou porque eu não usei entrada. O bug está nas entradas. Então, menos mal. Então, vou voltar lá para a tela. Eu não consigo colocar aqui as duas telas ao mesmo tempo, mas eu vou fazer o seguinte.
Vou voltar lá na bancada, porque você vai ver que tem dois LEDzinhos perto da porta USB, aqui dentro do Kitse, que eles vão piscar quando eu estiver transferindo o programa. Então, vamos lá. Então, ó, nós estamos aqui agora, tá vendo? Estou mostrando para você que está piscando aquele blink muito rápido, né? E eu vou transferir o programa. Para transferir o programa, primeiro eu vou passar aqui para stop. Quando eu passo para stop, já desliguei a entrada. Agora passo para programa. Vou esperar uma coisa aqui, ó. Vou voltar lá na tela do... Então, aqui na tela do PC, ó, nós vamos ver um detalhezinho. Ó. Ferramenta, porta com 3 Arduino Leonardo. Você tem que esperar a ideia do Arduino achar o Kitse. E o Kitse aparece para o Arduino, para a ideia do Arduino, como um Arduino Leonardo. Tem que esperar ele identificar. Porque senão você vai carregar, ele não vai achar essa porta com. Eu não sei que número vai ser aí a porta com para você, ele não vai carregar nada. Muito bem, agora se eu... Ele já achou aqui, ó, tá direitinho. Então, se eu for carregar, como se estivesse programando um Arduino Leonardo normal, vai dar certo. Então, eu vou mostrar para você aqui, de novo, na bancada, os LEDs TX-RX. Quer ver? Olha aqui, ó, na tela você vai ver que tem aqui dois LEDzinhos aqui, vão piscar aqui no cantinho, perto da porta USB, quando eu mandar carregar. Fica vendo. Ele vai compilar e vai começar a transferir. Observa bem aqui, ó. Você vai ver um brilho, olha lá, piscaram. Olha lá, tá piscando, ó. É o TX-RX. Ó, pelo barulhinho, já transferiu o programa. Muito bem. Agora eu vou passar o Kitse para RAM. E ele vai piscar mais lentamente, meio segundo, que foi o programinha novo que eu fiz. Vamos ver. Olha lá, meio segundo. Blink com uma linha no ladder. Eu vi gente fazendo cada maluquice. Ai, 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 cada uma. Muito bem. Então você viu que transfere de maneira bem tranquila pela própria ideia do Arduino. Eu vou fazer outra coisa. Agora eu vou mostrar um detalhe da saída do Kitse. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar aqui primeiro um multímetro. Tem que pôr um multímetro aqui. Tem que tirar esse zoom daqui. Aqui. Muito bem. Ó. Vou pegar nosso multímetro. Vou pôr aqui do lado. Deixa eu ver como é que eu vou ligar para você ver isso aqui. Tá? Imagine que estas duas lâmpadas são duas lâmpadas de 12 volts, aliás, ligadas em série, porque a saída aqui do kit é 24, né? Então, ó, primeira coisa eu vou ligar aqui, uma ponta aqui, na lâmpada, e se eu colocar esta lâmpada nessa saída, que está piscando aqui, adivinha o que vai acontecer com a lâmpada? Já viu, né, o que acontece com a lâmpada? Aí. A lâmpada está piscando. Pronto. Então, quando você quer acionar um relé... Aliás, preciso até fazer um negócio aqui. Espera aí. Vou pôr para cá. Dá uma corrente razoável aqui, viu? Em torno de 200 miliamperes. Há um detalhe que tem na maioria dos CLPs, o Kitse também tem uma proteção. Que proteção é essa? Uma proteção na saída. Se a corrente se mantiver acima de 120 miliamperes durante um determinado tempo, para não queimar aqueles MOSFET que eu mostrei, que é os MOSFET da saída, eu coloquei uma proteção na saída. Eu coloquei o PPTC, é aquele fusível rearmável que o pessoal chama, né? É o fusível resetável, rearmável. Ele se reseta ou se rearma automaticamente. Não vai acionar agora porque está piscando, então ele não aquece muito. Então eu vou trocar de programa, vou colocar um programa que deixa o LED ligado direto,
Então deixa eu apagar aqui, ó, deixa eu desligar aqui por enquanto. Então, eu vou fazer o que agora aqui? Vou trocar de programa. Então vou dar um corte no vídeo, vou pôr um programinha que quando acionar a entrada, vai acionar uma saída direto. Então já já eu volto. Muito bem, pessoal. Então o que eu vou mostrar agora, que eu já troquei o programa, é um programa que os LEDs acenderam na sequência, mas depois eles ficam acesos direto. Então a lâmpada, essas duas lâmpadas em série, porque são de 12 volts, né, e a saída é 24, eu liguei em série para não queimar a lâmpada. Eu vou ligar na saída, numa delas aqui. Ó, deu lá 220 e poucos miliamperes. A lâmpada está acesa, mas observa uma coisa aí, ó. Apagou. Ué, apagou a lâmpada. Queimou a saída, porque a saída era só até 120 miliamperes. Queimou a saída, queimou o MOSFET. E agora? Não se preocupe. Dá uma olhada. Tirei a carga. Vamos supor que foi um curto. Tirei. Vou colocar de novo. Vai, acendeu de novo. Apagou de novo. O que é isso aí, pessoal? A saída está protegida com o PPTC. É o famoso fusível rearmável ou resetável. Quando ele ultrapassa uma certa corrente, ele abre e depois você tem que tirar aquela carga que você estava aplicando ali, que consumiu a corrente acima do valor especificado, no caso aqui 120 miliamperes, ele abaixa a temperatura, volta a conduzir corrente, se você ligar novamente, ele volta a funcionar. É uma proteção, porque já imaginou, eu vou apagar, já imaginou se você desse um curto e queimasse um MOSFET lá dentro? Para trocar um MOSFET SMD, você nem ia até achar essa peça, nossa, um trabalho. Falei, então vou proteger com um PPTC. Ali está tudo resolvido. Legal? É isso aí. Então, mais uma coisinha resolvida aí. Ó. Qualquer uma dessas saídas, às vezes dá uma diferença, porque ele está com 200 e... Ah, apagou. Pus na outra saída do lado, tá vendo? Ele funciona. Tira, ó. Vai apagar. Apagou. Viu? Pronto. Então, como é que funcionam essas saídas a transistor? Para você acionar uma carga grande, você tem que usar o relé auxiliar. Um dia nós vamos falar do relé auxiliar. Mas se você for procurar aí, relé auxiliar para CLP, você vai ver que é uma peça bem chatinha, tem um relé de 24 volts, tem outras tensões, mas para aqui no caso é um relé auxiliar de 24 volts. E essa saída transistor alimenta a bobina desse relé auxiliar, que aí ele consegue controlar uma outra carga maior. É assim que funciona. Você nunca pega um CLP e joga ele para ligar uma lâmpada, alguma coisa. É um relé auxiliar. E se você precisa de mais corrente, uma corrente maior, aí o relé auxiliar vai acionar a bobina de um contator. Aí o contator você põe lá quantos amperes, 50, 100, 200, sei lá. Porque você pode fazer uma partida estrela triângulo com kits, né? Pode fazer. Põe relé auxiliar, põe contator, ele vai fazer uma partida estrela triângulo para você tranquilamente. Quem sabe um dia a gente faça isso aqui, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.